todos, Rosana Rocha está no canal A Corrente. Nós estamos aqui hoje reunidos neste canal maravilhoso para falar sobre a obra Descubra Seus Direitos, sobre o curso Descubra Seus Direitos. Rosana, eu tô por fora. Filhão, você tá por fora, vamos focar. Livro Descubra Seus Direitos, uma obra de educação em direitos humanos, escrita por mim, Rosana Rocha, e editada e publicada pela editora A Corrente. Nesta obra nós tratamos os direitos em vários capítulos. Como a obra é show de bola, é top, é claro que eu vou falar que é top porque eu tô na obra, né, gente? Pelo amor de Deus, eu que escrevi, vou falar que tá ruim. A obra é boa mesmo, a obra traz pesquisas que eu realizo no meu doutorado em educação, com a temática de educação de direitos humanos. Ela traz pra gente uma perspectiva aí de crescimento, uma perspectiva de descobrir, a gente tá indo um caminho, tá? Pra quem chegou agora não tem problema, meu amor, a obra, ela pode ser lida de várias maneiras, sempre falo isso, ela é uma obra cíclica, ou seja, círculo. Você pode começar no meio e continuar, que a gente vai estar voltando sempre, uma coisa cíclica, tá? O curso Descubra Seus Direitos pela web, comigo e com os formadores aqui, parceiros da corrente. Ele tá aqui na descrição do vídeo, um link, tá? Você pode clicar, se inscrever. Aqueles que se inscrevem, eles recebem o e-book e vão acompanhando os capítulos do e-book da gente gratuitamente, tá? O curso também é gratuito, ele dá um certificado de 40 horas para vocês. Como que funciona o esquema do curso? A gente lê o capítulo, lemos o capítulo e depois de ler o capítulo, a gente tem duas partes muito importantes, três partes na verdade. A gente tem um círculo do diálogo em que a gente reflete em grupo ou individualmente sobre o que foi trabalhado no texto. Depois nós temos a parte de vivência em que é proposto ou proposta para você, é feita uma proposta de alguma atividade, alguma tarefa, então, para que você realize e publique e divulgue, né? Então a parte do primeiro, o refletir, círculo de diálogo, a gente vai refletir, vai conversar, depois, ou refletir sozinhos e me questionar. Depois a gente tem a parte da vivência, vou fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no capítulo Rocha, nós fizemos um challenge, um vídeo de mudança. A gente tá aqui, depois a gente vira e muda no instrumento. Eu, por exemplo, no capítulo Rocha, me transformei numa rocha. Né? Depois a gente teve o capítulo autobiografia, em que no capítulo autobiografia cada um escreveu uma história da sua vida, um texto com roteiro básico, nascimento, infância, adolescência, blá 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 blá. E nós fizemos depois um vídeo currículo, um vídeo sobre a nossa vida de 3 minutos que a gente conta sobre a nossa história e quem nós somos, nosso lugar de fala. Pois bem, dando prosseguimento, né? Mas eu não fiz esses primeiros, não tem problema, a gente vai voltar lá no final, tá? Lembrando que o Rocha e a autobiografia, eles foram necessários para que a gente resgate, para que a gente dê um chacoalhão aí em você, cursista, e mostre, cara, reage. Você é importante, você tem o seu valor e você precisa de descobrir o seu valor para depois conseguir descobrir seus direitos. Eu acho que a gente deu uma sacudida, falamos e enfatizamos que você, independentemente de quem seja, tem o seu valor, é importante, é significativo nessa luta por direitos, ok? Então agora a gente vai começar a falar sobre as concepções do livro e estamos falando sobre as nossas inspirações. Falando em inspiração, eu tenho um capítulo, que é o capítulo de hoje, eu tô de rosa, porque é uma mulher, gente. O futuro do Brasil, o futuro do mundo, as lutas para a abolição da escravatura, elas tiveram aí a presença marcante da mulher negra. E o futuro do Brasil, ele vai ter que ter a mulher negra. A mulher negra, ela é amor, ela é resistência, ela é luta, ela é uma referência. E é claro que a minha referência de sócios é a minha mãe, tá? Então, eu tô falando para vocês o capítulo da página 48 aqui, que é o capítulo Imaculada Presente. Eu tenho certeza que você tem alguma pessoa que inspire você. Uma pessoa que seja os seus sócios, que na psicologia é alguém de referência. Alguém que mesmo não estando presente fisicamente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, nossa, o que será que essa pessoa pensaria? Nossa, mas será que eu estou envergonhando essa pessoa? Ou será que eu estou orgulhando essa pessoa, né?
trazendo orgulho para ela, né? Trazendo satisfação. Nossa, o que essa pessoa diria? Esses são nossos sócios. E nós temos vários, podemos ter vários, mas nós temos várias pessoas que são sócios para alguém. Ou seja, são referência. E quando eu falo de referência, de bondade, de amorosidade, de eticidade, alguém que sim, que era uma militante de direitos, mesmo sem ser efetivamente, eu tenho a minha mãe, falecida em 2003, Imaculada Fátima de Oliveira da Silva. E eu precisava te contar a história dela, de contar o quanto eu me orgulho dela e de trazer esse capítulo para dizer para nós, a grande sacada às vezes a gente acha que os direitos estão distantes e que os direitos, os grandes militantes de direitos humanos são apenas aqueles nomes bem longe. Então é o Mandela, é o Malcolm X, Não, gente, nós temos militantes de direito, pessoas do nosso lado. Nós temos pessoas do nosso lado, você tem a pessoa do seu lado, ou pessoa que conviveu com você, que era um grande líder, que era uma grande defensora dos direitos humanos. Essas pessoas, vivas ou não, são pessoas presentes aqui, na sua memória, na sua consciência, são elas que te fazem se inspirar num mundo melhor. E é importante que nós resgatemos a história dessas pessoas, que nós percebamos o que essas pessoas que nos inspiram, o que elas fazem, e que nós consigamos olhar essas pessoas e nos espelhar. Por exemplo, a minha mãe, Imaculada, ela era muito amorosa. Mulher negra, pele retinta, quadris largos, eu descrevo muito ela aqui no livro. Nariz bem fininho, mas uma boca carnuda, o seio grande, características marcantes da mulher negra brasileira, e ela sofreu muito por isso. E são características que eu amava. E com o sofrimento que ela teve em relação a isso, minha mãe nunca foi uma pessoa como eu. Eu acho que eu sou mais, vamos dizer, eu chego mais aquele meu jeito, com carinho, Isa, tô pegando da Isa, sabe aquela música da Isa? Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Então eu sou uma pessoa meio bruta, tá? Minha mãe nunca teve isso. Minha mãe era a serenidade em forma de pessoa, a mansidão, o sorriso, o acolhimento para os oprimidos. Nossa, minha casa, ela era, gente, eu até brinco, o muro das lamentações. As pessoas tinham problemas, então amigas da escola da minha mãe, pessoas que conviviam com a nossa família, dos familiares, iam lá, Imaculada, aconteceu isso, e ela sempre ouvia, sempre tinha os melhores conselhos, ela era, nossa, e hoje faz uma falta, viu, mãe? Eu fico pensando, o que a mãe diria? Meus sócios. Mas a minha mãe era uma pessoa que sempre lutou em favor dos oprimidos. Eu me lembro muito bem que meu pai, ela era professora, depois se tornou diretora. Minha mãe, ela teve que fazer EJA, Educação de Jovens e Adultos. Minha mãe se formou professora já com uma idade, não era novinha. Na época da juventude dela, ela teve que trabalhar. Minha mãe chegou, no primeiro salário dela, a comprar uma maçã, porque ela nunca tinha comido uma maçã sozinha, sempre dividiu com os irmãos. Teve uma vida muito pobre aqui no bairro Butantã, que é um bairro considerado elite em São Paulo, e eles conseguiram, minha avó Zerbina, a mãe dela, e meu avô Benedito comprar a duras penas o terreno, mas meu avô era alcoólatra, a minha avó trabalhava como faxineira, como empregada doméstica de um padre, e muito devota, muito limpa, referência. Então eu vou falar nesse capítulo um pouquinho da história, resgato essa história de ancestralidade e resgato para dizer o quanto que, apesar de serem 9 filhos, sofrerem preconceitos onde viveram, os meus avós maternos conseguiram criar filhos com valores, filhos que deixaram legados e que chegaram até mim. Então eu tive aí uma ancestralidade que eu respeito muito, e essa ancestralidade fez com que eu me formasse imaculada, uma mulher que o nome já diz, imaculada, sem mácula, sem pecado. Eu nunca vi minha mãe falando mal de ninguém. Eu nunca vi a minha mãe se posicionando contrária a alguém. Eu nunca vi. E não que ela fosse permissiva, não. Ela agia do modo dela, com uma amorosidade e com uma centralidade diferente da minha, que é mais explosiva, que é mais... E aí é o que eu falo no capítulo Imaculada Presente. Não tem problema, o modo que você vai agir em relação aos direitos. Tem pessoas que vão ser mais como a Rosana mesmo, que chega com o pé na porta, chega, se colocando, falando, se pomba. E tem mulheres e homens que vão ter um jeito mais introvertido, mas isso não quer dizer que se perca o valor.
né? Isso quer dizer que cada um tem outro modo de trabalhar, que é o modo de agir em prol dos direitos. E minha mãe tinha um modo amoroso, um modo carinhoso, um modo único. E não é porque ela faleceu não, gente. Ela morreu com 45 anos, muito querida. O velório dela estava lotado. E eu me lembro muito que os familiares criticavam. Nossa, mas as 3 filhas, Roberta, Rosane e Rosimeire, não vão ter futuro, não vão ser ninguém. Nossa, mas as 3 filhas estão no velório, não estão cheirando, não estão esgoelando. E aí eu acho que é uma coisa muito importante de colocar. E eu escrevi no capítulo também. Quando eu cheguei, não sei se eu escrevi no capítulo, mas eu vou trazer agora para vocês. Quando eu cheguei, minha mãe faleceu, começou a passar mal em 3 de janeiro, dia 14, e ela faleceu no hospital com a minha irmã lá com ela. Eles não chegaram a diagnosticar o que ela tinha. E quando minha mãe faleceu e a gente tava fomos ver ela no caixão, eu falei, não é mais minha mãe. Porque minha mãe era vida, minha mãe era calor, minha mãe era amor. Sabe aquela pessoa que chega e apazigua os lugares? Era minha mãe. Então o que tava ali era um corpo, né? Não era minha mãe. Certamente está em outro plano, certamente cumpriu a missão dela e ela é presente. Se faz presente em mim, se faz presente nas minhas irmãs Roberta e Rosimeire, se faz presente nos netos. E por ser uma sócios, e é claro que esse capítulo é muito difícil para mim, então eu vou falar e vou me emocionar, porque faz parte. A minha mãe, ela, onde quer que ela esteja, eu quero que ela esteja muito orgulhosa da filha e das filhas que ela colocou aqui no mundo. Eu tento ser, todas as vezes eu penso, será que eu estaria envergonhando a minha mãe? E tudo que eu faço é com essa referência nesses sócios, nessa pessoa que é minha inspiração. E eu tô no caminho, viu, mãe? Tô no caminho, trilhando, para tentar ser um pouquinho do que você foi em relação à defesa dos oprimidos e para um dia reencontrá-la. Essa é a minha esperança, é esse meu foco, tá? Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando a minha filha esteve internada numa UTI, quando eu fiquei mal também, enfim, e outros tantos momentos, eu sempre falei, ai, queria tanto a minha mãe, queria tanta mãe, eu e minhas irmãs, tá? A gente quer tanta mãe e de uma forma ela se faz presente. E por ela se fazer tão presente, esse capítulo Imaculada Presente é tão importante. O que minha mãe tinha em defesa dos direitos humanos? Ela sempre acolhia as pessoas, ela sempre ouvia as pessoas, ela sempre se posicionava contra injustiças. Então, por mais que ela não fosse uma militante de direitos, todos aqueles que precisavam de acolhimento e proteção tinham quando chegavam a ela. Eu acho importante frisar que meu pai dizia, como minha mãe era professora, ai, sua mãe só tem amiga mulher separada, amigo homossexual e não sei o quê, até com termos pejorativos que eu não vou nem falar que ele dizia. E minha mãe nunca deixou essas pessoas de lado, mesmo com as implicâncias do meu pai. Ela sempre continuou acolhendo e ajudando, né? Ela tinha, pra você ter uma noção, amigos professores até que possuíam o vírus da HIV, pessoas em que ela ajudou em momentos difíceis da vida. Eu preciso até juntar depois essas histórias das pessoas, né? Eu tive uma pessoa que falou pra mim, estava fazendo unha, olha, Rosana, sabia que a sua mãe, ela foi minha professora e foi ela que descobriu que eu estava grávida? E a primeira pessoa que percebeu que eu estava grávida e conversou com a minha mãe, intermediou para que não desse tudo certo. Então minha mãe era muito luz, muito preocupada com todas as pessoas à sua volta, né? Uma professora que sempre olhou o aluno como sujeito, que sempre quando foi diretora foi amorosidade, foi carinho, apesar de conviver, sabe, com a dona da escola tirana, com pessoas tiranas, ela sempre conseguiu tirar o melhor das pessoas. E ela conseguiu o feito de unir pessoas diferentes, eu e meu pai. Eu e meu pai, água e óleo, a gente brigava muito. Imagina um homem branco, machista, sexista, misógino, era meu pai. E a gente brigava muito. E a minha mãe conseguiu fazer com que nós nos respeitássemos enquanto diferentes. E com que ele refletisse esses momentos dele de violações de direito e que eu refletisse o modo como eu tratava ele. Resultado, depois da mãe falecida, no final da vida do meu pai, eu fui uma das filhas mais próximas, que mais acolheu, apesar de tantas brigas que nós tivemos. Então, a minha mãe conseguiu o legado dela. E aí eu falo, qual é o legado? Acolher os oprimidos, aqueles que mais precisam, e se colocar a favor deles, em prol deles, se colocar disponível para ouvir, se colocar disponível para auxiliar no que puder.
Chegava pessoas lá que tinham mulheres, amigas dela ou vizinhas que tinham sofrido violência doméstica, apanhado do marido. Minha mãe acolhia essas pessoas e tratava com uma dignidade, com resgate, que eu falava, nossa, que orgulho eu tenho da minha mãe. E eu espero que meus filhos um dia também falem, que orgulho eu tenho da Rosana, que orgulho eu tenho da minha mãe, que eu me torne os sócios para ele, a inspiração como ela é para mim, né? Mas não é, gente, também minha mãe não é só meu sócio porque ela estava morta, ela viva já era o sócio. Ela era minha melhor amiga, a que sabia de tudo, a que quando eu fiz, sabe aquelas coisas que você faz com adolescente, você se arrepende? Isso aí é para outro livro, né? Eu procurei ela para contar, procurei ela para resolver, porque ela era a minha melhor amiga. E ainda é, converso muito com ela, né? Mesmo que em outro plano. Pois bem, então ela tem essa questão da luta pelos oprimidos, de estar parceira, de ser aberta nessa questão da amorosidade, de se preocupar com o crescimento dela e do outro e mais, de unir os diferentes. Então eu acho que essa coisa de conciliar, a gente não tem que ser inimigo das pessoas, a gente precisa de equilibrar, de ver o lado positivo de cada um e agir nesse lado. É isso que eu tento buscar, esse é o grande ensinamento dela, não tô nesse nível ainda de evolução não, tá gente? Por isso que eu tô aqui na Terra ainda. Pois bem, o capítulo Imaculada Presente, ele começa com um poema da Conceição Evaristo, gente. Uma das referências para mim de escritora negra, mulher, e ela traduz o que eu sinto da minha mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Conceição Evaristo, meu amor, você descreveu a minha mãe aqui. É a sua mãe, é um poema que você fez para ela, é um poema autobiográfico que você faz da sua vida, mas você descreve a minha mãe. Do fogo tirava água, conseguia apaziguar, conseguia modificar, transformar as coisas. Mulher sapiência, mulher sabedoria, do pranto, do sofrimento, criava consolo, trazia paz. E essa é a função de alguém que milita em prol dos direitos. A gente aprende com as nossas mães, a gente aprende com outras pessoas. E aí que vem o detalhe do capítulo. Eu conto a história da minha mãe, e é óbvio que eu tinha que contar uma história plena, de uma mulher plena. Tá no capítulo para vocês. E aí no círculo de diálogo eu pergunto para você, qual pessoa é seus sócios, sua inspiração? Ah, mas você não tem que estar morta? Não, pode estar viva. Mas eu quero que você pense em alguém mais próximo a você, não precisa ser aquele lá na televisão, aquele lá longe, próximo a você. Quem é aquela pessoa quando você faz uma coisa e fala, nossa, fulano vai se orgulhar de mim, nossa, que bom, tem que contar para fulano, nossa, fulano é minha inspiração. Quem é essa pessoa próxima a você? Que legado, o que essa pessoa fez? Que legado dessa pessoa pela construção de um mundo melhor deve ser compartilhado? O que você tem que falar dessa pessoa? Que nem da minha mãe, eu falei dessa proximidade dela com os oprimidos, dessa questão de ser conciliadora, de ser pura, de ser paz, de ser plenitude. Eu falei isso. O que você tem? Quem é essa pessoa que você se inspira? E o que ela traz? Tá bom? Aí a gente vai para a vivência, tá? Qual que é a vivência? Trazer fotos para a apresentação do sócio dos participantes, ou seja, de pessoas que convivem ou conviveram, ou pode ser de personalidades históricas que inspire você. Então, pega uma fotinho, eu não trouxe aqui, gente, não tô com uma fotinho que eu tô no celular, mas eu tenho várias fotinhos no celular e faltou isso. Uma foto da minha mãe. Aí tá, a gente vai fazer cards, então você pode imprimir ou pode até fazer no computador mesmo. Então você vai fazer um card, sabe aqueles cards que o pessoal tá batendo de Pokémon, de Naruto? Card, a gente vai fazer um card com essas pessoas que nos inspiram. Então tem que ter a fotinha da pessoa no card e tem que ter os poderes da pessoa. A gente vai colocar o nome, então o card vai estar lá a fotinha da minha mãe, Imaculada Fátima. Tá, quais são os poderes? Então, amorosidade, paciência, dedicação, respeito, e vou colocar o nascimento dela. Então, esse é meu card, esse é o poder. Então, você vai colocar, os cards devem conter as fotografias dos sócios e informações resumidas.
e rápidas para a compreensão da pessoa. Pode ser o nome, nascimento e os adjetivos, como eu falei. Resiliente, paciente, amorosa, especial. É a minha mãe, né, gente? Depois, é interessante que a gente tenha cada um card. Você pega esse seu card, você vai em rede social, o meu já compartilhei nas minhas redes, Rosana Rocha. Você compartilha esse card nas suas redes sociais, tá? E aí você vai colocar Descubra Seus Direitos, as hashtags, né? Livro Descubra Seus Direitos, Editora Corrente, DSD, Rosana Rocha, Círculo do Diálogo 4, esse capítulo Imaculado Presente é o 4, atividade 4, CDD, Human Rights, Direitos Humanos, A Corrente do Amor, Canal A Corrente, Portal A Corrente, e eu vou acrescentar a hashtag agora Imaculada Fátima, que era minha mãe, que é minha mãe. Quando eu fui em Portugal, passei no Santuário de Fátima e percebi, ó, nome forte, né? Referência da minha mãe. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai compartilhar em rede social. Se eu tiver um grupo, você pode cada um imprimir seu card e a gente fazer ou um mural para apresentar essas pessoas que são nossas inspiração, ou brincar mesmo, jogo da memória, enfim, mas esses cards, é legal que a gente tenha isso. É legal que a gente não esqueça quem são essas pessoas que nos inspiram? Porque existe aí do seu lado, existiu do seu lado, existe do seu lado alguém que é inspiração, alguém que luta em prol dos direitos, alguém que tem uma característica marcante pelos direitos. Quem é essa pessoa? Compartilha com a gente. É isso, tá bom? Bem, um grande beijo pra vocês. Quem não tá ainda, gente, inscrito, se inscreve no canal, curte, siga nas redes sociais, Rosana Rocha, o Portal A Corrente, a gente tá juntos, estamos aqui no canal também. Grande beijo, obrigada. E na nossa aula ao vivo síncrona, eu quero ver esses cards, viu? Quero ver esses cards feitos. Ou pelo menos que você compartilhe lá a imagenzinha que você fez digital. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.